A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá! Muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro, agora são 16 horas e 30 minutos. E o assunto aqui de hoje do programa vai ser vida acadêmica. Você aí que está nos ouvindo, que está nos vendo pela live do Facebook, você estuda, você é acadêmico, você faz faculdade, pensa em fazer, ou já estudou, já é graduado, já fez a sua formação? Como é que foi sua experiência? O que você acha que poderia ter sido diferente? O que você faria se fosse hoje, né, diferente? Bom, para falar sobre isso, a gente trouxe aqui no programa o Francelício Bittencourt, egresso do curso de Administração da Uniamérica. Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos. Bom, e a gente trouxe também o Pedro, aluno de Psicologia e de História da Uniamérica. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, meninos, aqui no Uniamérica em Ação. Bom, para começar, sim, a falar sobre isso, quais são os perfis de acadêmicos que vocês tiveram experiência de conviver ou que vocês conhecem, que vocês identificaram na turma de vocês, no meio de vocês? A gente sabe que tem várias características, mas tem perfis que são específicos, assim, de acadêmicos. Pedro, você quer começar? Pode ser. Então, eu que estudo numa faculdade que ela dá uma certa liberdade para o aluno buscar o conhecimento dele, eu percebi dois perfis, assim, dentro da minha sala de aula, né? Mesmo com a metodologia dando essa liberdade para você, tem o aluno que quer buscar o conhecimento e que ele vai atrás do conhecimento, né? Nada tá bom para ele. Ele vai em busca de outras referências, outras fontes e busca ter uma opinião formada sobre determinada coisa. E tem outro perfil que é o aluno passivão, né? Ele acha que alguém vai levar ele até o final do conhecimento, né? Ele acha que a vida é uma beleza, né? Como o Blas fala, né? O fraco, né? O aluno fraco. Ele acredita que o professor é o centro do universo, ele tem que aprender com o professor e somente, né? Que a vida acadêmica é dentro de sala de aula, mas não, né? Ali ela te dá a base para você começar a estudar de verdade dentro de casa, né? Porque ali ele só passa o que é preciso para você começar a ter você começar a se informar mais do assunto, começar a se aprofundar mais. A gente tem pouco tempo dentro de sala de aula, que é para a gente buscar o nosso conteúdo, buscar o fato que a gente quer, né? Principalmente história. A gente não consegue ficar preso muito dentro de sala de aula porque é muito pouco tempo. A gente precisa buscar uma referência bibliográfica com uma visão totalmente diferente da que o professor falou. A gente tem que confrontar essas ideias, porque senão ele não se torna um aluno problematizador, que é o curso de História quer fazer, né? Ele se torna um reprodutor, né? O que o professor falou para ele, no futuro ele vai e fala para a sala de aula dele. Ele não é mais nada além do que um papagaio, né? Simplesmente, é isso que eu acho, o que eu percebo hoje, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, em todos os lugares que eu vejo amigos meus que fazem faculdades, né? Alguns, eles buscam conhecimento, outros eles fazem só por fazer, né? Eles esperam que o conhecimento venha até eles, né? Eu acho que esse perfil tem praticamente, não só na graduação, mas eu acho que tem na escola também, aquela pessoa que tá sempre ali tentando fazer um negócio só para cumprir tabela, sim, de qualquer jeito e tal, ou às vezes vai na onda dos outros. Aquele que tá no grupo, né, e não faz nada, e só quer ali fazer, sim, e não busca nada além daquilo que é passado, né, Fran? É bem isso, concordo muito com o que o Pedro falou, e é muito isso que a gente vê no dia a dia. Eu acabei de concluir 4 anos aí de faculdade, e estudei de manhã, estudei à noite, então deu para conviver com uma boa galera aí. E o que se percebe muito é isso, tem realmente aquele aluno, como o Pedro citou, que busca o conhecimento, que não está satisfeito só com aquilo que ele vê em sala de aula, não só com aquilo que o professor passa para ele, mas ele busca outras atualizações, porque o mercado hoje, esse cara que está atualizado com o mercado, ele realmente vê a necessidade de buscar mais informações, de buscar algo diferente, algo novo para ele se diferenciar. Porque uma turma, muitas vezes, ela pode começar com 40, 50 pessoas. Ela nunca termina com esse número de pessoas. Mas, de qualquer forma, no final do curso, que sejam 20, já são 20 pessoas que estão concorrendo a uma vaga contigo no mercado. Então, esse é o principal fator. Isso é o que faz o cara que está um pouquinho mais esperto
a buscar um pouco mais o conhecimento, não só dentro da sala de aula, não só no dia a dia dele, mas também na hora vaga, na hora que ele poderia estar relaxando, sossegado, como qualquer outro, ele está lá buscando alguma coisa diferente, buscando se diferenciar. Acho que esse é o bacana, e o mercado cada vez mais quer pessoas assim. Mais autodidatas, proativas e tudo mais, exatamente. Né? Isso vale tanto na busca do conhecimento quanto depois no mercado de trabalho, né? Uma busca por uma atualização posterior, né? Então é um perfil que ele se concretiza desde do ensino básico e ele vai para a faculdade e vai para o mercado de trabalho, né? Esse mesmo aluno que às vezes não é tão proativo, não busca tanto conhecimento no ensino básico, ele não vai fazer isso na graduação, né? Até que haja uma conscientização aí, né? E vai para o mercado de trabalho desse jeito. Isso é verdade. Bom, gente, na opinião de vocês, primeiro, com quantos anos vocês começaram a fazer a graduação? E na opinião de vocês, vocês acham que foi muito cedo? Acham que foi a idade certa? Tiveram colegas que entraram mais tarde ou mais cedo e foi uma experiência bacana ou não tanto? Como é que foi? O que vocês pensam aí sobre o assunto? Então, eu entrei com 17 anos, né? Eu tinha acabado de sair do colégio, mas eu já tinha uma opinião formada do que eu queria, né? Falei, todo professor de história que eu tinha era bom, né? E eu gostava mesmo de história. Eu adoro história. Eu acho que não me afetou muito, não, eu ter saído do colégio, porque estava fresca, né? Porque eu tinha aprendido lá sobre história e determinadas coisas. E foi até mais fácil para mim, porque eu tive algum tempo, eu não estava trabalhando. Mas eu percebo também que amigos meus que fazem história, igual o Rauli, que tem uns 30 anos, ele entrou mais velho, mas ele tem um conhecimento um pouco aprofundado mais sobre o que é a vida, né? Sobre o que é uma pessoa mais crítica, mais problematizadora. Ele tem essa experiência a mais da vida do que minha. E algumas coisas ele tem mais facilidade do que eu, né? De ver determinada coisa que eu não enxergo, né? Porque ele tem uma vivência maior. Mas quando tiver já na cabeça o que você quer e o que você quer para o futuro, quando você for um profissional, não só na hora de estudar, né, mas como um profissional e bom, você tem que entrar dentro da faculdade, tem que seguir até o final, com foco, força e fé. É isso certo. mesmo. E você entrou psicologia e história ao mesmo tempo, Pedro? Não, eu entrei em história com 17 anos e daí no outro ano, com 18, eu entrei em psicologia. Mas legal. Eu gostei muito também. É que eu sempre quis fazer psicologia. Mas daí no ensino médio eu comecei a gostar muito de história, a ler bastante sobre história. Eu falei, não, eu vou... E eu acho legal, eu vou encarar, eu vou tentar ensinar, né? Passar o conhecimento adiante. Legal. É isso que eu queria. Bacana. Legal. Bom, eu entrei, logo que terminei o ensino médio também, eu fiquei 6 meses. Eu entrei na metade do ano, comecei a estudar na Uniamérica. E foram 6 meses muito difíceis, assim, porque logo que eu acabei o ensino médio, eu tinha prestado alguns vestibulares, passei em 2 e não quis assumir. Não fiz por um curso que eu não queria muito. Aí daí esperei a oportunidade e consegui, por 6 meses conseguia o curso que eu queria. Foram 6 meses bem difíceis, assim, que serviu muito, foram difíceis, mas serviu muito para eu ter certeza que era aquilo mesmo que eu queria. Porque eu sempre quis o curso de administração, eu sempre gostei muito da área de negócios, sempre foi minha paixão. E eu tinha prestado vestibular para outros cursos, que as pessoas me indicavam, oh, faz isso, faz aquilo, isso aqui é legal também. E eu pensei, não, vamos ver o que dá, né? E acabou que eu me arrependi de ter feito esses vestibulares e não assumi nenhum dos que eu passei. E daí, quando eu entrei, com 17 anos também, eu acho que foi... Eu até, às vezes, hoje eu penso que esses 6 meses fizeram muita diferença. Porque hoje eu me considero muito mais maduro. Eu acho que eu me formei muito melhor do que eu me formaria se eu tivesse 6 meses de antecedência. Pelo fato de ter passado esses 6 meses pensando na vida, sabe? Legal. Concluindo algumas ideias. Porque nesse tempo que eu passei parado, só trabalhando, na época eu só trabalhava, não estava estudando esses 6 meses. E daí eu via meus colegas lá fazendo trote nas faculdades que tinham passado, uns indo embora da cidade, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E foi assim o que mais impulsionou também para eu decidir, não é isso mesmo que eu quero, eu vou até o fim. E deu super certo, hoje estou formado, graças a Deus. Tá feliz? Estou feliz, muito feliz. E colabora muito assim para a nossa prosperidade, eu acredito. A conclusão do curso te dá uma injeção de ânimo muito grande.
Assim, principalmente quando tu olha para trás e tu vê, poxa, o que eu fiz durante esses 4 anos? Realmente eu fiz uma coisa que eu gostava e uma coisa que eu vou aproveitar para minha vida inteira. Essa é a melhor sensação. Legal. Me chamou a atenção na fala de vocês dois, a questão da experiência de vida. O Pedro falou do colega dele, você falou desses 6 meses tão importante aí para você decidir o seu curso. Eu realmente acho, eu decidi o meu também com 17, saí do 3º ano, já vai fazendo vestibular, já tem uma pressãozinha ali da sociedade inteira, aí já se matriculou no cursinho e vai seguindo o fluxo, né? Eu escolhi letras, também a gente já trabalha com isso, eu acho que foi um curso bacana, não me arrependo da escolha, mas acho que eu realmente, a visão de mundo que eu tenho hoje, por exemplo, e que eu tive aos 18, aos 19, ela é completamente diferente das 17. Eu acho realmente que eu ainda tinha uma mente, assim, bem fechada. Eu ainda acho que eu conhecia muito pouco, né? Hoje, por exemplo, a gente estava na Feira das Profissões, lá da Uniamérica, né? Na Mostra de Profissões. E eu fui muito poucas feiras de profissões, assim. Eu conhecia muito pouco das outras profissões. Escolhi letras porque eu realmente tive professoras, assim como o Pedro, muito boas e tal. E elas me inspiraram. Mas acho que eu sabia muito pouco do mundo quando eu escolhi. E hoje em dia eu penso, já mais pra frente, talvez como mãe, eu penso, nossa, meu filho, eu vou aconselhar ele ao máximo, assim, passa um ano fazendo intercâmbio, vai lá conhecer o mundo, vai ter alguma experiência, vai fazer trabalho voluntário em algum lugar, depois você vem e tenta decidir sua vida, assim, né? E eu vejo que os meus alunos que têm um pouco mais de maturidade, eles são muito mais focados, né? Então, eles já têm ali uma estabilidade, já têm uma vida, já têm uma família, eles estão ali por causa daquilo, então eles seguem em frente, porque eles sabem exatamente, assim, o que eles querem. Eles não têm outras ambições ali, né? Eles sabem exatamente o que eles querem. Então, eu acho que entrar novo é legal, porque ao mesmo tempo, olha, por exemplo, eu tenho 25 e já consegui fazer um mestrado e tudo mais, então é legal dar um senso de realização, mas ao mesmo tempo, esse tempo que você passa ali depois refletindo, eu acho que ele te ajuda a ser mais assertivo na escolha e no caminho, né? Isso é bem bacana, isso que tu falou de passar, ver coisas diferentes, fazer intercâmbio, isso é muito legal. Isso é muito legal porque é uma escolha, poxa, uma faculdade ela tem de 4, 5, 6 anos, né, vai consumir todo esse tempo da sua vida. E poxa, você vai investir todo esse tempo em algo que tu não tem certeza, que tu vai chegar lá na frente, quem sabe tu vai desistir porque pensa que não escolheu direito. É claro, eu não estou dizendo que, escolhi um curso, não me adaptei, agora eu vou continuar porque eu tenho que terminar. Não, tu pode Entrou, não gostou, né? Muda até tu se encontrar. Mas que é muito melhor se tu não perder esse tempo, com certeza. É melhor perder esse tempo refletindo do que perdendo no meio do caminho, né? Muito legal. Bom, a relação professor-aluno. Como é que vocês veem isso no meio acadêmico de vocês? Como é que vocês veem isso como algo que pode ajudar o aluno ou ajudar tanto o processo de ensino-aprendizagem? Assim? A gente sabe que na Uniamérica, na metodologia de ensino, o professor e o aluno eles têm um sentido muito mais de orientação e cooperação do que no sentido de líder, um é líder e outro é submetido, né, de hierarquia ali. Mas como é que vocês veem, como é que é a relação de vocês com os professores? Como é que isso ajuda vocês? Ou ajudou? Para mim, assim, os professores que eu tive mais felicidade de conhecer, né, felicidade de ter como um espelho para mim, foram aqueles amigos, né, professores amigos que estão sempre ali com você e te dando aquela vontade de sempre buscar mais, como o Pedro, a Fernanda. Ele primeiramente precisa ser bom no que ele faz, né, geralmente, se ele está na faculdade ele vai ser bom. Eu como professor eu percebo, se você é um professor amigo, um professor alegre, que quer o bem do seu aluno, você sabe envolver ele com a sala inteira, ele vai gostar do conteúdo, ele vai buscar, ele vai adorar. E eu percebo muito isso, porque você vê nossos professores, quando a gente vai em determinado local, como no Oeste que está tendo palestra, eles veem um professor dele que eles tinham afinidade, ó, esse aqui era meu professor, ó, ele foi o cara do mestrado, esse aqui é o cara, né? Você vê a afinidade que eles têm ali, e o próprio professor antigo, né, fala, não, e foi eu que criei aqui, né, esse ser esperto, coordenador do curso de História da Uniamérica. E eu, no que tange o conteúdo, assim, eu acredito que não deve ter o chefe, né, dentro de sala de aula, né, nem o líder, que são coisas diferentes, mas se aproximam nessa hierarquia, mas sim o professor mediador, né. O aluno, ele já vem com conhecimento prévio, isso eu acho muito certo, né. Ele vem com conhecimento que o professor manda para ele estudar um vídeo, qualquer coisa, um artigo pequeno, 7 páginas,
ele já vem com conhecimento prévio e o professor vai mediar, vai tirar as dúvidas dele, vai acrescentar as coisas dele, vai confrontar a ideia, porque muitas vezes o professor tem uma ideia de alguma coisa, né? Ele é a gente também, né? Não o sabedor do conhecimento, e a outra pessoa também teve uma noção diferente, principalmente na história. A gente tem várias visões da história, a gente não tem uma verdade, nós temos várias verdades, né? E quando você tem um professor mediador, ele vai confrontar com você e vai somar o conhecimento dele com o seu. Aí ele vai criar um ser integral, né? Um aluno integral. Que vai problematizar, contextualizar no que tange a história, né? Na minha visão, minha perspectiva. Legal. Fran, eu quero te ouvir, mas a gente precisa fazer um intervalinho, então a gente já volta com a perspectiva do Fran em relação à relação professor-aluno. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre a vida acadêmica aqui com um egresso de administração e estudante de psicologia e de história, o Pedro e o Francelício. E a gente está falando sobre a relação professor-aluno. O Pedro deu super opinião dele aqui, falando que o professor-aluno é o bom professor, né? A boa relação professor-aluna é aquela em que o professor e o aluno têm uma relação mais próxima, né? Pedro? Que isso ajuda no processo de ensino e mais de cooperação ali, de mediador. Muito bem, Fran. E o que você acha? Bom, durante o meu curso todo, sempre faço referência muito ao meu curso, porque foi assim, um grande passo para mim ter concluído o meu curso. Todos os professores que eu tive durante o curso todo, até hoje eu tenho relações com eles. Relações profissionais muito legais, assim. E até hoje, às vezes, eu chego na faculdade para resolver alguma outra coisa que ainda ficou, e a gente passa um tempão conversando. Então é muito legal isso de tu ter convivido com essas pessoas que te passaram conhecimento durante esses 4 anos e ainda chegar a tu conseguir conversar com eles assim tranquilamente e sempre durante todo o tempo do curso ter essa relação aberta, né? Como o Pedro mencionou várias vezes, não ter aquela hierarquia do eu sou dono da verdade, é isso aqui que tu tem que fazer e boa. Não é assim. E é muito mais leve, o curso fica muito mais simples, vamos dizer assim. Não é fácil, nenhum curso, independente da área, não é fácil. Mas ele se torna menos pesado quando tu tem uma relação boa com aquelas pessoas que estão ali para te passar o conhecimento, estão ali para te auxiliar, né? Eu acho que fica leve para todo mundo, né? Com no certeza. Processo. Com certeza. Do ponto de vista do professor aqui, também acho que fica muito mais leve. Como vocês veem, a gente já falou da relação professor-aluno, como que vocês veem o papel da turma, do grupo, no desenvolvimento de quem faz parte, né, do indivíduo ali? Assim, tem casos e casos, né? Eu prezo muito no individual das pessoas, né? Tem gente que tá nem aí porque tá rolando em volta dela, só quer chegar a um determinado fim. Gente focada. E tem gente que usa muito o meio ambiente, né? Para alavancar essa vontade de estudar que ela tem. E realmente no começo do curso de psicologia, a gente tinha as provas, a gente tem uma metodologia que a gente senta tudo junto, né? Com as cadeiras próximas. E aquilo deu uma força muito grande para mim gostar muito de psicologia, principalmente no começo. A gente sentava em grupo, estudava, tirava dúvida um do outro, fazia indagação para o outro, para somar para a prova. Mas a gente tem que entender que conhecimento não é só para a prova, é para a vida inteira, né? O que a psicologia mostrou para mim foi que esse trabalho em equipe, ele é muito bom. Ele faz você não só memorizar, mas entender o conteúdo, que é o que a turma está ali, né, para te auxiliar. E na questão pessoal, na faculdade, você vai ter muitos amigos. E fora da faculdade, quando você estiver ali numa mesa de bar, você vai falar o porquê está querendo fazer aquilo, vai tirar suas dúvidas, vai ter um amigo próximo que vai falar, não, cara, você não pode sair agora, né? Muitas vezes amigos meus falam, não, eu vou desistir, não tem para que eu estar aqui, né? E fora da faculdade falam, não, cara, você não pode fazer isso. Você está no começo, acabou de entrar na faculdade, você acabou de ter o conhecimento, você tem que levar para frente. E é verdade, é esse o papel que a turma, aquela turma amigável tem. Em psicologia eu vejo muito isso, porque são mais mulheres, né? Ela é uma coisa mais familiar que você tem dentro da psicologia, né? Elas te acolhem muito fácil.
Se você tá mal, elas te perguntam toda hora, né? História é meio diferente, né? Tem mais homens, são mais fechados, não perguntam como é que tá, Eles né? têm um espírito mais maternal. Isso, mais maternal, que é muito bom, que eu gostei muito, principalmente no primeiro semestre de psicologia. Achei Legal. interessante. E te ajudou. Ajudou muito, achei. Eu nunca tinha tido assim uma sala com tantas meninas, só tinha eu e outro, né, de piá. E eu me senti bem lá, entendeu? Porque elas acolheram e elas ajudaram muito. Legal. Foi fácil pra mim, porque teve no começo um apoio, um aproximamento assim dos colegas muito bom. Legal. Um ajudava o outro. Isso é muito legal, porque, poxa, começou o curso, tu vai passar ali anos da tua vida, como eu falei antes, investindo o teu tempo, e aquelas pessoas vão estar ali contigo todo dia, independente, até mais, né, não só no horário de aula, né, e é muito importante essa integração, porque muitas vezes tu assiste uma aula, daí tu pensa, nossa, mas hoje eu tava mal, não consegui prestar atenção em nada, não absorvi quase nada. Mas tem dias que o que salva é a relação com os alunos, porque o professor, ele intermedia um bate-papo ou um debate em sala de aula, que tu aprende muito mais ouvindo outras pessoas que estão ali aprendendo contigo, do que se tivesse o professor lá na frente falando. Então, é muito importante essa questão da integração, tu estar integrado com a tua turma. Assim, fica o conselho assim, para todo mundo que está pensando, está começando o curso agora, de buscar sempre a integração com a turma, de se dar bem com todo mundo, de conversar, trocar ideia, porque da mesma forma que tu está entrando agora, tu pode não ter muita experiência. Mas, como a gente falou antes, o Pedro citou o exemplo, tem pessoas mais velhas ali contigo, que tem outras vivências, pode ser que elas tenham vindo de outros cursos que não tinham se encontrado, e isso é muito legal, tu acaba aprendendo muito, e ali tu conhece amigos, vão virando amigos, né, e vai levando, e isso contribui muito, demais mesmo pro curso. Achei legal, vocês falaram, contribui para o desenvolvimento de todo mundo ali, né, a troca de experiências, a motivação, às vezes você vai pra aula meio desanimado, já encontra alguém, não, fulano vai estar lá, vou trocar uma ideia com ela e tal, e às vezes você tá, fui mal na prova, tô cansada, não sei se eu continuo, tem um amigo ali pra te apoiar, né, legal a questão do vínculo, da motivação, desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, a vida acadêmica, acho que muitas pessoas talvez não pensam nisso antes de entrar, mas ela é muito mais completa e complexa do que você ir pra aula, assistir aula e ir pra casa. Então, eu acho que tem várias coisas que envolvem, a gente já falou da relação professor-aluno, da turma, né, do vínculo com a galera e tudo mais, mas eu acho que a vida acadêmica ela é muito além de você ir pra aula, pegar, voltar pra sua casa, fazer sua provinha e tudo mais, né? O que na opinião de vocês, os acadêmicos, o que vocês fizeram, o que vocês viram as pessoas fazendo, o que o acadêmico ele pode fazer para potencializar esse desenvolvimento dele no período da faculdade? É o que a gente está falando mesmo de utilizar de forma correta as ferramentas que a faculdade dá para o aluno, né? Vou dar exemplo da minha faculdade, a gente tem inglês, né? Por 2 anos, é muito bom para quem nunca tinha entendido ou falado uma língua exterior e te ajuda porque no campo acadêmico você precisa saber pelo menos o inglês. Não é obrigatório, mas é necessário. Quando Ajuda, né? Ajuda muito. E a questão do projeto integrador que a gente tem também, a faculdade dá, e ela dá para potencializar o nosso eu, né? O meu eu, como um aluno. Projetos para a gente devolver alguma coisa para a sociedade, né? A gente cria, a gente soluciona um problema e devolve para ela, né? E outra questão, você tem que ter metas, né? Você tem que ter um planejamento, não de vida, mas um planejamento acadêmico. Vou chegar em casa, vou ler um livro, vou depois às 3 horas, vou descansar, depois faço uma atividade, pergunto pro meu professor e tal. Você tem que ter esse segmento que eu acho que é muito importante. Igual eu não tinha costume de ler muito livro, né? Aí eu sempre deixava meu livro no sofá ali, perto da TV, e eu sabia, eu primeiro tenho que ler o livro, depois eu ligo a TV, né? Aí eu comecei a gostar bastante de ler. Vai criando um hábito, né? Hábito. E por final, o que eu acho que potencializou bastante, na minha opinião, essa abertura da faculdade, ela deixou, né, a gente fazer um cursinho pré-comunitário, né, do Enem, que a gente está fazendo todo sábado. O professor Pedro Louvain, né, foi o idealizador, e potencializou demais a minha vivência como um historiador, né, um professor. Eu dou aula de história lá, né, todas 4h20, e eu soube utilizar o espaço que a Uniamérica deu para mim, né.
a gente idealizou e falou, não, vamos até o fim, a gente quer isso, a gente quer devolver alguma coisa para a sociedade. Tem muita gente que não consegue ter um cursinho preparatório para Enem. E a gente conseguiu. E não foi só para isso que a gente devolveu para nós mesmos, né? Porque ensinando a gente aprende. E é isso que vai somar quando a gente for um futuro professor ou um futuro psicólogo. Excelente. Fran? Eu acho que o que eu acredito muito, assim, o que potencializa muito o aprendizado do aluno é o que ele busca fora da sala de aula. Acho que tem que sempre buscar, estar motivado para estar dentro da sala de aula, assistindo aula, conversando com os colegas, trocando ideia com o professor. Beleza, o curso, é ótimo isso, é o principal motivo, né, da graduação, estar ali aprendendo. Mas eu acho que o que potencializa muito o aprendizado é o que o aluno busca além disso, como nós estávamos comentando antes. Por isso que eu sempre falo que a faculdade, ela não é só 4 anos, tu indo na faculdade e ficando lá. É tu buscar algo a mais disso. E eu sempre aconselho as pessoas, eu tenho uma irmã mais nova, eu sempre aconselho ela também, não ficar só na faculdade, buscar, por exemplo, um estágio na área, mesmo que seja um voluntariado. Eu trabalhei um tempo no Parque Tecnológico de Itaipu e convivia muito com voluntários, que eles não ganhavam nada para estar ali, para desenvolver o projeto, para estar trabalhando, mas eles estavam ganhando essa experiência, sabe? Essa coisa que é o diferencial depois do que o cara se forma. Isso potencializa muito o aprendizado, porque da mesma forma que é muito legal estar lá na sala de aula absorvendo o conteúdo, é muito mais legal tu estar pondo em prática ao mesmo tempo que tu tá aprendendo. E na Uniamérica, durante os 4 anos de administração que eu fiz, o que potencializou muito foram os projetos integradores, que na área de administração foram sempre projetos que nós aplicamos em empresas reais, problemas das pessoas, sabe? Então, isso aí instiga muito a gente. Às vezes a gente acha, não vamos conseguir, mas é muito bom quando tu vê que tu foi capaz, junto com o teu grupo, tu foi capaz de solucionar um problema que às vezes a empresa estava ali anos peleando, né? Porque o resultado não é uma nota, é um resultado, né? Exatamente, é um produto, né? Tu tá entregando aquilo, é muito bacana. Excelente. Eu acho que isso tem tudo a ver com aproveitar as oportunidades que a faculdade oferece, né? A gente fala aqui bastante da Uniamérica, porque é a experiência que a gente tem, mas eu, por exemplo, fui graduada na UniOeste, e eu acho que a todas as faculdades, elas oferecem oportunidades de desenvolvimento para o aluno que saem da sala de aula. Projetos de extensão, projetos de pesquisa, monitoria, ações, várias outras coisas que para os alunos ficarem atentos, porque às vezes aquilo ali vai fazer uma diferença na formação profissional dele, né? E isso é muito importante pro cara que está estudando isso. Até agora na Uniamérica a gente fundou uma Atlética na Uniamérica para a gente tentar fazer alguma coisa. Foi muito bacana porque quando me convidaram para a gente fundar a Atlética, foi exatamente por isso, para botar em prática muita coisa que eu estava vendo durante o meu curso. E isso está valendo demais. Excelente, Fran. O pessoal da Atlética veio, o pessoal da empresa Júnior, vários projetos criados pelos alunos, a risoterapia. Então, tem oportunidade para todo mundo aí se desenvolver, além de ir para a aula e assistir essa aula. Bom, meninos, muito obrigada por terem vindo, a contribuição de vocês é muito importante aqui, obrigado por compartilharem com a gente a experiência. A gente que agradece, obrigado Raíssa, obrigado a todo mundo pela oportunidade. Bom, mandar um abraço para a galera que está na mostra de profissões lá da Uniamérica, trabalhando e preparando um negócio muito legal para os alunos que vão agora à noite, de manhã, já foi um sucesso. E lembrando que nós temos o nosso vestibular no dia 8 de outubro, às 14 horas na Uniamérica. Encerramos mais um Uniamérica em Ação, te esperamos amanhã.